Olá, queridos missionários, queridas missionárias, estamos aqui para mais um encontro para a gente conversar sobre a atuação pastoral missionária de vocês, sobretudo na melhor maneira como vocês podem organizar as suas equipes, o trabalho de vocês. Lembrando lá que no nosso primeiro encontro nós conversamos sobre o que é o sujeito eclesial, como esse sujeito eclesial se organiza, como a gente entende esse sujeito eclesial na perspectiva da maturidade cristã, na perspectiva do discipulado junto com Jesus. Depois a gente conversou sobre como que esse discípulo, que é cada um de vocês, que assume o seu discipulado, desenvolve o seu papel de liderança. E no fundo a liderança não é um cargo que a gente ocupa, mas é a posição, a postura de ser um facilitador para a criação, para a cultivação de novos sujeitos missionários, de novos líderes na nossa equipe. Depois a gente conversou um pouquinho sobre como organizar as nossas equipes, como é o trabalho em equipe. E fomos quase que para uma espiritualidade cristã da equipe, de cooperação, de amizade, de companheirismo, de estar junto, de compartilhar, de revezar trabalho, para sair do atolo, né? Para sair dessa estafa pastoral que muitos podem enfrentar. Isso não é saudável. E hoje a gente vai falar sobre projeto pastoral. Como que a gente organiza o nosso trabalho pastoral? Será que a gente faz e o que der certo deu? Será que a gente apaga incêndio? Tipo, conforme vai aparecendo as coisas, a gente vai fazendo e tenta desatolar? Ou a gente pensa, projeta e vê qual é o melhor caminho para construir o nosso trabalho pastoral? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, projeto pastoral. Como já é costume, eu preparei um pequeno slide para vocês que vai nos ajudar na nossa reflexão sobre projeto. O que é projeto? Como fazer um projeto pastoral? Mas a gente vai entender hoje mais na perspectiva do que é projeto. E eu queria começar com uma reflexão. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A gente tem que saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber o que a gente quer fazer. E, no fundo, hoje, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um jeito muito simples, não muito aprofundado, para que vocês possam sentar em qualquer reunião e pensar no que vocês querem fazer. Então, é mais ou menos assim. Vocês vão ter, por exemplo, a festa do padroeiro da comunidade de vocês. E lá vocês querem fazer um trabalho que esteja ligado a essa festa do padroeiro. E aí, como montar um projeto disso? Significa que a gente vai escrever um monte de coisa, imprimir, entregar um projeto? Não, não é isso. Como projetar? Como pensar o negócio para conseguir melhores resultados com aquilo que nós temos? Se a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente vai fazendo. A gente vai fazendo e não vai fazendo, a gente gasta muita energia com coisas que não necessariamente estavam no nosso plano, tá joia? Então, o importante aqui é esse, né? Pensar no que quer fazer, o importante é isso, pensar no que quer fazer, para a gente não gastar tanta energia com aquilo que não é importante para a gente. E a gente só sabe fazer isso se a gente souber o que é importante para a gente, tá? Esse é um dos segredos, mas nós vamos falar disso. Antes da gente falar do que é o projeto, eu gostaria de falar do que não é um projeto, que pode fazer parte do projeto, pode ajudar e muito, ajuda e muito, mas não é um projeto. Planejar é mais do que organizar o calendário. Às vezes a gente faz assembleia paroquial, assembleia diocesana, faz organizações de planejamento que não é organização de planejamento. É só montar calendário. É só montar, organizar data. Isso é importante? É super importante. Porque se a gente tem um salão paroquial, tem um centro de pastoral diocesano,
e tem vários grupos que podem usar esse salão ou esse centro, a gente tem que saber a data que cada grupo vai usar, a data que vai estar livre, a data que não vai. Se a gente tem aquele evento que é importante e deve contar com a participação de todos, as pastorais, movimentos e serviços, eles devem saber de maneira antecipada que naquela data específica eles não podem marcar nada, porque eles devem estar naquele evento que é muito importante. Então, calendário é super importante, mas não é planejamento. Planejamento é muito mais do que isso. Planejamento ele acontece quando a gente senta e fala o que queremos com esse nosso trabalho pastoral. Aí a gente começa a planejar. E para planejar, primeira coisa é a gente pensar aonde estamos. Aonde estamos? Quais são os nossos... Qual é a nossa realidade? O que a gente faz? Porque só sabendo aonde estamos é que a gente consegue se planejar. Então, é mais ou menos assim. Uma pessoa pensa... já viram aquele evangelho do construtor que construiu a casa sobre a areia e a casa caiu, e do outro que construiu sobre a rocha e a casa fica em pé? É mais ou menos isso. Então, se eu penso, eu quero construir uma casa, mas não tenho noção de onde eu estou, não tenho noção qual é o terreno que eu tenho nas minhas mãos, eu corro o risco de cair, de construir uma casa que vai cair, de construir uma casa que não tem sustentação, não tem alicerce para ficar em pé. Então, essa é a primeira ideia do planejamento. Onde estamos? Então, vamos pensar assim. Se você tem um grupo de infância missionária, um grupo de animação missionária, aonde você está? Tenta mapear. Se você tem um grupo diocesano, um grupo regional, um grupo paroquial, seja qual for o seu trabalho, o primeiro passo para um projeto é pensar aonde você está. Se for um projeto pequeno, por exemplo, queremos fazer um encontro aqui no nosso bairro com várias crianças, tá? Eu vou fazer esse encontro. Aonde estamos? O que eu tenho que possibilita a realização desse encontro? Tenho espaço? Tenho estrutura? Tenho pessoas que participem? Tenho mão de obra para o trabalho, né? Precisamos servir alimentação nesse encontro? Aonde estamos? Temos comida? Não temos comida? Vamos ter que ganhar? Não vamos ter que ganhar? Então, sempre, para um projeto, sempre, o primeiro passo é saber aonde estamos, aonde pisamos, porque só a partir disso é que a gente consegue ver o que podemos ou não fazer, tá? Ainda no onde estamos, uma dica que eu dou é pensar quais são os limites e quais são as forças, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Então, no seu grupo aí, no seu trabalho, no seu serviço, quais são os pontos fracos? O que você tem que de alguma maneira, precisa ser trabalhado? O que você tem que não facilita no seu trabalho como um todo? E aí a gente tem que ser muito honesto para pensar nisso, para não ficar criando problemas onde não tem, ou ficar jogando responsabilidade em outras pessoas, mas no sentido de perceber realmente quais são os déficits do seu trabalho, da sua comunidade, seja o que for. E também quais são as forças, porque senão a gente só consegue ver coisa ruim, só consegue ver ponto negativo. Não, vamos ver quais são as potencialidades, quais são as forças, o que funciona bem. E aqui eu queria trazer para vocês uma experiência. Eu cheguei a comentar no nosso encontro passado sobre essa experiência, falando que eu trabalhei numa paróquia no interior de São Paulo, onde o padre fazia a assembleia paroquial todo ano. E, na verdade, a ideia foi dele, mas a paróquia perpetuou isso. Até hoje eles fazem a assembleia paroquial todo ano. E uma das coisas que eles faziam e continuam, acho que continuam fazendo, eu não estou mais lá, mas eles faziam todo ano como processo da Assembleia. Então, a Assembleia era muito mais do que um dia onde eles iam lá para se reunir. A Assembleia era um processo que começava meses antes do evento Assembleia, né?
era cada pastoral, cada movimento, cada serviço se reunia para fazer uma avaliação do seu trabalho. E parte dessa avaliação era pensar quais eram os seus pontos fracos, quais eram os seus limites, quais eram as suas dificuldades no trabalho e quais eram as suas forças, as suas potencialidades, os seus pontos fortes. Então vamos lá, dar um exemplo. A pastoral vocacional se reunia. Ela falava assim, bom, quais são os nossos pontos fracos? Nosso ponto fraco é que a gente tem pouca gente para trabalhar. E aí as pessoas ficam sobrecarregadas. Nosso ponto fraco é que a gente criou uma estrutura de trabalho, de calendário, de atividades, e a gente tem muita dificuldade para colocar. Estou dando um exemplo, tá? Ou vamos lá, Pastoral da Juventude. Se reunir e falar, qual é o nosso ponto fraco? Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é fazer com que os jovens permaneçam no grupo. Porque eles vêm, mas não permanecem. Ou fazer com que as lideranças fiquem menos sobrecarregadas, porque o que acontece é que os jovens vão, eles começam a participar, mas daí eles têm trabalho, eles têm faculdade, eles entram na faculdade, e a primeira coisa que eles deixam de fazer é ir no grupo de jovens, porque eles não gostam, porque eles não são cristãos convictos. Não, porque daí chega de final de semana, como eles trabalham e vão na aula a semana inteira, no final de semana eles precisam fazer os trabalhos da faculdade. E aí eles acabam não mais indo no grupo de jovens. Eu não estou falando, estou dando um exemplo só para vocês entenderem o que é ver as dificuldades. Potencialidade é ver aquilo que você faz que já dá certo. É ver aquilo que você tem à mão que ajuda na realização do trabalho. Quando a gente consegue ver isso, então, limites e forças, a gente começa a montar o cenário, a entender a entender onde estamos, a entender o chão que pisamos. Então, esse é o primeiro ponto para um projeto, para um planejamento bem feito, tá bom? Depois, a gente precisa chegar, entender onde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe aonde quer chegar, a gente não monta estratégia. E assim, aí eu penso que o ponto de chegada é imprescindível, porque dependendo do nosso ponto de chegada, muda muito a estratégia pastoral que a gente estabelece para chegar até esse ponto. Então, para cada destino, pode ter um caminho diferente. E se a gente pega um caminho querendo chegar em outro destino, não vai dar certo. A gente vai gastar muito tempo, vai gastar muito esforço pastoral para nada. Vou dar um exemplo, polêmico porque a gente gosta de uma polêmica. Por exemplo, o nosso objetivo, quando a gente pensa as missas da nossa comunidade, é ter a igreja cheia ou é conseguir estabelecer uma relação com as pessoas? Porque se é ter igreja cheia, aí a gente precisa pensar numa missa mais agradável, mais midiática, mais até profissional, no sentido de grupos de cantos mais profissionais, que tenham técnica, que saibam melhor aquilo que fazem, que sejam mais eficientes naquilo que se propõe a fazer. Se a gente quer pessoas que criem vínculo comunitário, eu entendo que, de alguma maneira, a gente vai contra a pastoral da massa. Quanto mais massa a gente tem, menos a gente consegue eficientemente ou eficazmente, com eficácia, chegar a pessoas concretas. Lembram lá do nosso primeiro encontro? Que eu falava lá que Jesus, no Evangelho de Mateus, se relacionava com a multidão, com os discípulos e com os 12, os apóstolos? É bem por aí. Se a gente fica só na multidão, é mais difícil lá no meio da multidão a gente conseguir identificar aquela pessoa que é uma liderança ou que pode ser uma liderança pastoral. Então, saber o que a gente quer é muito importante para estabelecer métodos que sejam eficazes, que ajudem a gente a chegar lá no nosso destino. Se a gente não sabe onde quer, qualquer caminho serve.
E aí a gente pode cair na paróquia de apagar incêndio, na paróquia que só vai resolvendo casos imediatos, concretos, problemas concretos, sem se preocupar com o planejamento. Então é mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo bobo, mas que ajuda a gente a entender. Quando a gente não tem planejamento, a gente perde tempo com aquilo que não deveria perder e não resolve os problemas. Pensa assim, você tem uma goteira na sua casa. Essa goteira pinga e molha o chão. E você, ao invés de consertar a goteira, põe um balde para colher o pingo que cai. E acha que isso resolve. O problema é que o balde enche e molha toda a sua casa, ou você tem que ficar secando sempre, ou tem que ficar jogando a água fora. Não tem jeito. Diante de determinadas goteiras, a única coisa que resta é consertar a goteira e não secar o chão. O planejamento pastoral, o projeto pastoral, ele nos ajuda a perceber quais são as nossas goteiras e montar estratégias para realmente resolver aquelas goteiras. Dando o exemplo daquela mesma paróquia, ela pegou todos os desafios, aquela paróquia do planejamento pastoral, da Assembleia Paroquial, tá? Nós pegamos todos os desafios ou limites de cada pastoral, e a partir desses limites, nós vimos quais eram as maiores dificuldades que todas as pastorais enfrentavam, ranqueamos essas dificuldades e pusemos na Assembleia Comunitária para votação. E a partir da dificuldade, cada comunidade da paróquia escolheu a sua prioridade pastoral para os próximos 2 anos. Então, por exemplo, eu lembro que em uma das comunidades, no ano que eu participei lá, mais de perto, uma das dificuldades que eles colocaram era a falta de gente para trabalhar nas equipes. Toda equipe tinha as mesmas pessoas. E tinha gente que trabalhava de 3, 4 pastorais diferentes. Eu sei que isso não acontece na paróquia de vocês, só naquela paróquia que eu trabalhei. Mas aquela comunidade decidiu que, então, a prioridade para os próximos 2 anos era o trabalho vocacional. Mandar gente para o seminário? Não. Mandar gente para o convento? Não. Se isso acontecesse, era consequência. E acontece. E é muito bom, muito saudável. Era a pastoral leiga, do laicato. Era a vocação de fazer com que as pessoas assumam o seu papel na comunidade. Essa foi a prioridade para os próximos anos. Então, todas as pastorais daquela comunidade, de alguma maneira, tinham clareza de que elas deveriam ajudar, que o trabalho das suas pastorais também deveria estar voltado para um discernimento, para um amadurecimento vocacional. Outra comunidade percebeu que as equipes não eram pequenas, mas estavam muito envelhecidas. A comunidade estava se envelhecendo. Então, a prioridade que eles, votando em conjunto, amadurecendo a ideia, encontraram foi de que para os próximos 2 anos eles deveriam fazer um trabalho junto com as juventudes, para que os jovens sentissem que eles são igreja, que eles fazem parte da comunidade. Então, entendem, se eu não sei qual é a minha dificuldade, eu não consigo estabelecer um projeto pastoral para dialogar, para ser eficiente, para resolver aquela dificuldade, aquele problema. Então, se eu não tenho, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei também qual é o caminho que eu vou pegar. E daí qualquer caminho serve. O documento de Aparecida fala que a gente deve sair do esquema de uma paróquia de manutenção e a gente deve construir uma paróquia missionária. O que é a paróquia de manutenção? É essa paróquia que enxuga gelo, que apaga incêndio, que não resolve a goteira e só fica secando o chão. Essa paróquia que não se projeta, não se planeja. Essa paróquia que não se programa para fazer um trabalho eficiente e eficaz. Tá? O que é a paróquia missionária? É a paróquia que manda gente para a África? Não. Isso é uma característica da missão. Uma missão muito bonita, muito nobre, mas é uma característica da missão. Eu entendo que a missão
ela acontece sempre que a gente sai da nossa posição e vai ao encontro do outro. Uma paróquia missionária, uma comunidade missionária, uma equipe missionária é aquela equipe que pensa a missão da igreja, que é a missão, que participa da missão da igreja, que é a missão de se fazer presente em todas as realidades, junto a todos os lugares. E a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue superar a pastoral e a paróquia da manutenção. A gente se planejando, a gente sabendo das dificuldades e se planejando, a gente consegue chegar um pouquinho mais longe. Para vocês discutirem, deixo aí algumas questões. Sua comunidade, sua paróquia ou diocese tem instrumentos que auxiliam no projeto pastoral? Será que os conselhos, eles pensam o projeto pastoral? Ou a gente faz reunião de conselho, reunião de equipes só para montar calendário? Repito, é hiper importante montar calendário. Não vai chegar na sua paróquia e falar assim, padre, eu tive um encontro lá com o Helder, ele falou que a gente não pode mais montar calendário. Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Montar calendário é super importante para a gente não ter um trabalho desorganizado. Contudo, o planejamento pastoral é muito mais do que isso. Será que conseguimos ir além do montar um calendário e pensar a nossa comunidade, pensar a nossa diocese, pensar o nosso regional ou não? Vocês se situam mais na linha do tarefismo ou do planejamento? Será que a gente fica só apagando incêndio ou a gente consegue pensar no que vai fazer? E para responder essa pergunta, vocês têm que um pouco olhar para trás, olhar para o trabalho que fazem, olhar para a agenda de vocês e perceber como é. Será que a gente separa um tempo para pensar a nossa equipe? Ou não, a nossa equipe só vai fazendo, sem pensar nas estratégias desse fazer. E por fim, eu quero que vocês pensem muito na realidade de vocês. Quais seriam os ganhos de uma pastoral planejada? Quais seriam os ganhos de perder um pouquinho de tempo e falar, bom, vamos olhar para a nossa prática e ver aonde a gente está precisando gastar mais tempo? Uma dica que eu dou para a gente encerrar aí o nosso encontro é que, não sei se vocês perceberam, mas de certa forma, um método que a gente pode usar para planejar, para fazer um projeto pastoral, é o conhecido método ver, julgar e agir. Então, ver, se a gente voltar, vou até voltar os slides aqui com você. Ver aonde estamos, quais são as forças, quais são os limites, é o ver. Julgar, o que queremos. E o que queremos sempre aqui, ó aqui, não, o que queremos, desculpa, o que queremos, dialogando com os planos de pastoral em nível de CNBB, com aquilo que o Papa fala, com aquilo que os organismos da igreja falam, o que queremos? Somos capazes de definir qual é um horizonte, qual é um caminho? E, por fim, o agir. Montar estratégias, então, para conseguir colocar em prática aquilo que a gente pensa. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela atenção. Espero que tudo isso ajude vocês a organizar um pouquinho mais o trabalho para sair do tarefismo, né? Para sair dessa coisa de pouca gente que faz muita coisa, para que a gente consiga dividir o trabalho, cooperar mais um com o outro e ter um trabalho muito mais eficiente, talvez porque a gente consegue enxergar onde deve colocar a nossa energia, tá joia? Valeu pela atenção, até uma próxima, um abraço a todos.